Olá, sejam muito bem-vindos. O Educa Floripa está no ar e no programa de hoje vamos mergulhar num dos pilares mais transformadores da nossa educação, a formação de leitores e a potência da literatura na construção do conhecimento. A cada ano, a educação de Florianópolis reafirma seu compromisso com a imaginação, o encantamento e o desenvolvimento de leitores capazes de interpretar o mundo dentro e fora da escola. E é justamente para celebrar esse percurso que, desde 2013, um evento especial celebra o encerramento do ciclo anual formativo da área da arte literária. Um seminário que reúne educadores, autores e projetos que fizeram a diferença ao longo do ano. Em 2025, o encontro celebra um ano inteiro de ações promovidas pela Gerência de Gestão Educacional, iniciativas que transformaram salas de aula, bibliotecas e espaços culturais em territórios de descoberta, criação e diálogo. Entre elas estão as formações do Clube da Leitura, a Ciranda Literária, a formação técnica para os bibliotecários, a Semana Municipal do Livro Infantil, as expedições artísticos literárias e o projeto Contos e Causos. Mais do que um fechamento, este seminário é um convite para reconhecer conquistas e compartilhar experiências. Entre os convidados deste ano está a autora Sônia Wilk, que defende que a literatura não é apenas um recurso estético, mas uma ferramenta capaz de ampliar repertórios e facilitar aprendizagens em outras áreas do conhecimento. A importância desse evento aqui da DBEC é essa possibilidade de levar algo diferenciado para professores, bibliotecários, enfim, toda essa comunidade. É poder levar algo de conteúdo para as nossas crianças, para os nossos professores e para os nossos pais. Algo que possa transformar a vida das famílias e das crianças, trazer uma leveza para o professor em sala de aula, né? E com isso facilitar o processo de aprendizagem de outras áreas, como matemática, português, mas, em primeiro lugar, trazer essa aprendizagem de dentro, da alma, das emoções, do cognitivo. E aí a criança fica pronta para aprender o que tiver para aprender. Além de participar do seminário, Sônia integrou o Clube da Leitura Agente Catarinense em Foco e apresentou seu livro Pequenas Cerimônias de Gratidão. Nesse trabalho, ela reforça uma ideia essencial. Cultivar a leitura desde cedo é uma forma de desenvolver uma linguagem interna, emocional, crítica e sensível, que acompanha as crianças ao longo da vida. Se aprendemos a nomear o mundo, também aprendemos a enfrentá-lo. Nós somos criados a partir da falta. Nós somos criados a partir de ficar buscando algo. E quando você trabalha esse tema, que é uma frequência muito alta de emoções, que é a gratidão, você eleva a tua... Você se eleva, né? E você começa a agradecer, mesmo aquilo que você ainda não tem, você começa a agradecer. Então você emite uma frequência alta e fica muito mais fácil, muito mais leve, não só de você conseguir o que você deseja, mas de ter um relacionamento com a vida de uma outra maneira, agradecendo inclusive pelas coisas difíceis que acontecem. Ensinar para as crianças desde pequenas, porém os adultos precisam aprender, porque não pode ficar só na informação cognitiva, precisa de ir para a prática, por isso que ele se chama pequenas cerimônias, porque você tem um conceito em forma de gratidão e você precisa de ter a prática disso. Existe um conceito na nossa escola, né, na escola da Ben School, que é assim, saber e não fazer é não saber. Então, quantas vezes você lê um livro, ele faz todo sentido para você, mas você não consegue colocar em prática. Então, você continua com aquela sensação desagradável, com aquele desafio que você tem. Então, o livro, ele é basicamente para pais e para os educadores. Porque se você não sabe uma língua, como é que você vai ensinar? Um evento como esse nos lembra que a literatura é uma maneira de organizar o pensamento, nomear sentimentos e construir sentidos sobre o mundo desde a infância. E para falar sobre esse universo, temos a honra de receber um dos nomes mais reconhecidos na literatura para a infância no Brasil. André Neves, seja muito bem-vindo ao Educa Floripa.
André, você costuma ver a infância não como uma fase, né, mas como um lugar. O que nesse lugar ainda te inspira, te move? Esse lugar me move no sentido de ser algo onde a sensibilidade ainda é muito fantasiosa. Ela permanece em alguns artistas que decidem fazer um trabalho para a infância, mas não é uma infância propriamente ligada à infância de uma criança. É a infância de todas as pessoas que precisam recuperá-la. Então, o meu trabalho, o meu projeto criativo é essa criatividade que vai fortalecer também a minha existência e a existência do outro dentro dessa sensibilidade que se perde em muitas pessoas quando crescem, quando encontram na fase adulta, talvez algo que possamos enxergar como desumanização, onde isso é algo que é presente em toda a infância. Por tudo isso que você falou, existe uma responsabilidade maior em escrever para a infância? Eu acredito que sim, porque é a partir da infância que nós formamos o pensamento. É na infância que todos nós, seres humanos, nos constituímos como seres humanos. Trabalhar a partir da fantasia da palavra e da imagem, talvez seja fazer com que uma criança cresça buscando significados de uma existência mais simples, de uma existência mais imaginativa e mais relacionada com a existência humana. A ilustração tem um papel fundamental aí nas suas construções, né? Nos seus livros ela vem antes ou depois da escrita? É algo que hoje cresce junto. Eu comecei a minha trajetória como ilustrador e foi a partir das imagens que eu encontrei as palavras. E hoje essas duas narrativas, elas acontecem junto. É a partir do momento que eu escrevo palavras e que eu escrevo imagem, são as imagens que me ajudam a corrigir as palavras e digamos que assim acontece da mesma forma, são as palavras que me ajudam a corrigir as imagens. E essas duas coisas, elas se tornam interdependentes dentro do livro. E quando a gente escreve para a infância, também a gente acaba num processo de educar, né? Mas a gente está educando os adultos que estão lendo também? Eu acredito que sim. Nós temos na literatura, principalmente na literatura dentro da educação, esse papel de entender o livro como algo educativo. É algo que acontece, é algo que é normal, mas no meu criar isso não é o mais importante. No meu criar é fazer com que a fantasia prevaleça e que a pessoa, o leitor, a partir desse encontro com o livro, ele consiga encontrar os caminhos que quiser, a partir de uma consciência, de uma leitura mais dinâmica dentro do seu pensamento, para que ele possa se encontrar. E hoje o seminário é um dia de revisar tudo que foi feito ao longo de um ano. Nesse mundo cada vez mais cercado aí por telas, qual o principal desafio que você vê na formação de novos leitores? Acredito que hoje o maior desafio em relação à leitura e às telas é um reencontro consigo mesmo dentro de uma paz. Hoje, cada vez mais, nós não conseguimos estar sozinhos, porque a tela nos possibilita estar com milhões de pessoas. E o livro é um encontro conosco, é um encontro de cada um com ele próprio. A partir do momento que lemos, não existe ninguém que controle essa leitura. Nós construímos o nosso pensamento a partir das nossas decisões. Então, você se concentrar no livro, em um momento que precisa ter dedicação de você para você mesmo, é algo cada vez mais complicado, porque temos uma vida contemporânea muito agitada, muito voltada para telas, aonde essa tela nos direciona o olhar, nos direciona o pensamento e que faz o nosso mecanismo humano ser muito rápido. Precisamos reencontrar o pensamento calmo. André, a gente agradece muito você ceder esse tempo, é uma honra recebê-lo.
para mim é uma alegria, para mim é uma satisfação estar de encontro nesse seminário. Eu estou morando no estado há muito pouco tempo, então para mim é uma forma de abraçar os educadores, porque como eu tenho 30 anos de carreira, eu acredito que muitos aqui leem ou experimentam os meus livros nas suas formações leitoras. E quem está à frente do seminário é uma parceira querida do Educa Floripa, Valesca Becker. Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Valesca. Valesca, o seminário é uma forma de fazer um balanço do trabalho de todo um ano. Exatamente. Daí, nesse momento em que a gente festeja a literatura e os projetos literários que acontecem durante todo o ano na nossa rede, nós trazemos um fragmento de cada uma das atividades e também os parceiros que estiveram conosco, autores, daí escritores, ilustradores, os profissionais que trabalham nas bibliotecas, os profissionais que são bibliotecários formados ou professores que desenvolvem ali as ações pedagógicas naquele âmbito literário, e trazemos também assim as atividades. Então é uma grande socialização com um pouquinho de cada um dos nossos projetos. E falando especificamente do seminário de 2025, tem um tema e o que tu destaca desse ano? Então, todos os anos nós pensamos coletivamente nos nossos encontros formativos qual seria essa temática do nosso grande encontro, né? E esse ano nós escolhemos o poder narrativo das histórias, porque foi um ano com um diferencial de termos essas histórias não somente nos encontros com os autores, mas também a presença cênica. Muitas dessas histórias realmente foram representadas. E numa parceria daí com os nossos contadores de histórias que vieram lá desde a Semana Municipal do Livro Infantil, fortalecidos pela parceria que nós temos com o SESC. Então, um dos projetos, inclusive Passos Criativos, levou para as nossas unidades educativas em cena vários dos escritos que estão ali no suporte do papel, para que as crianças pudessem olhar de uma forma diferenciada essas histórias construídas pelos nossos autores catarinenses. E Valesca, sendo ali um momento de pensar acertos e erros, também uma forma de elaborar o que vem para o próximo ano? Com certeza, porque todos os anos a gente tem algumas questões que precisam ser redimensionadas para atender a demanda das unidades educativas. E um dos pontos que ficou muito forte nas nossas conversas é que a gente precisa também fortalecer essa escrita dos nossos estudantes para que eles também sejam autores de mais histórias e que eles também possam estar em cena com essas histórias. Motivados pelo lindo evento que nós tivemos de literatura, o seminário que teve como tema o poder narrativo das histórias, hoje nós teremos duas convidadas, elas que são autoras, têm o seu primeiro título publicado e que agora já fazem parte do Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco e que estiveram conosco no nosso evento, então irão contar um pouquinho mais dessa trajetória. Então, nesse nosso início de conversa, Maiara, eu quero saber como que foi essa ideia, como que nasceu. Tu que és professora nossa da Rede Municipal de Educação, aqui no NEM Bem TV, e que tem já uma trajetória como educadora. E aí, a autora e a ideia deste livro nasceu como? Então, Valesca, trabalhando na rede de Florianópolis, na educação por muitos anos já, eu sempre senti essa necessidade de ter um material didático, lúdico, para trabalhar com as crianças pequenas, conteúdos de biologia regional, no caso aqui de Florianópolis. Então veio a ideia de montar um livro de literatura, mas com conteúdo científico, que as crianças pudessem identificar os animais que tem aqui na costa de Florianópolis, em lugares que eles moram, onde as crianças convivem, onde vão para a praia, onde passam na frente do mangue, identificar os bichinhos que eles conhecem no dia a dia e que muitas vezes eles têm a curiosidade, mas que não tem material disponível para a idade deles na educação. Então a ideia partiu dessa, não é uma problemática, mas com esse intuito de criar esse material para as crianças pequenas. Que linda ideia! Então, a partir daí, Maiara, surgiu essa parceria, buscar também a Fernanda para estar construindo a quatro mãos esse lindo projeto? Foi assim, Fernanda? Bem, eu e Maiara somos amigas, então eu ouvia ela vir com essa necessidade já há algum tempo
E eu passei por uma faculdade de letras espanhol, fiz faculdade de dança. Nesse processo, aprendi a escrever projeto cultural e eu queria colocar isso em prática. Então, tendo uma amizade de muitos anos com alguém que tinha uma ideia que muito me agradava, eu perguntei para ela se ela topava colocar na minha mão essa ideia para a gente tentar conseguir um financiamento para fazer esse livro existir. No processo de escrita, eu entendi que, para arcar com todos os objetivos que ela queria com o livro, que era ser um livro literário, de divulgação científica, que falasse de Florianópolis e da fauna e da flora da ilha, a gente ia precisar de algum biólogo junto. Então, nós conversamos com uma pessoa formada em biologia que pesquisa vida marinha, saúde de vida marinha, e ele topou estar com a gente desde o início. Outra pessoa que nós procuramos foi a Valesca, porque era um objetivo do projeto que esses livros chegassem nas escolas da ilha, né? E como não se faz isso sem uma gestão, sem uma conversa sobre gestão, eu apresentei o projeto ainda na sua primeiríssima versão, fui ouvida com muita atenção e, com base nesse retorno, consegui aplicar algumas melhorias que foram apontadas nessa reunião e, desde o início, deixei separado 200 exemplares para serem destinados às escolas públicas de Florianópolis. E foi exatamente isso que me encantou, a persistência em fazer um trabalho com qualidade, com uma qualidade literária e que trouxesse a essência daquilo que tinha motivado para a escrita. Fernanda ouviu tudo atentamente, Fê. E eu achei tão especial isso. Anotou e se organizou e não desistiu, porque eu coloquei vários senões. Afinal de contas, né, para dar uma carta de anuência, a gente precisa conhecer o projeto. E nós temos cuidado muito com aquilo que tem chego, né, nas nossas unidades educativas. Então, assim, a Fernanda ter ouvido, naquele primeiro momento eu não conhecia a Maiara, só tinha ouvido falar da Maiara, e ter feito exatamente, aliás, não só aquilo que foi solicitado, mas além daquilo que foi solicitado. Mostrou muita dedicação. E o trabalho está lindo, assim, foi surpreendente. Veio assim como um presente além do que se esperava. Mas com toda essa dedicação na escrita, né, com esse cuidado, eu queria saber de vocês como que foi esse caminho para essa linda ilustração. Porque esses detalhes do colorido, das linhas, né, de trazer essa expressividade para os personagens, mas ao mesmo tempo trazer a essência daquilo que as crianças veem no cotidiano, é muito rico. E agora que vocês estão conosco, então, no Clube da Leitura, eu gostaria de saber um pouco mais para que vocês possam levar também essa linguagem visual para as nossas unidades educativas. Como educadora, eu acredito que as imagens de um livro infantil é a primeira obra de arte que chega até a criança. Então eu queria trazer um material que não se perdesse dos animais reais, mas que também trouxesse uma beleza e um encantamento com que as crianças começassem a gostar, admirar obras de arte, admirar literatura infantil. Porque quando eles abrem um livro, eles muitas vezes não têm essa noção ainda de leitura, eles ainda não conseguem ler as palavras, mas eles conseguem ler as imagens. E eu queria que eles identificassem a história, não só pela história contada, mas sim pelas imagens que eles viam nos livros. E fazer essa ponte com que os animais não fossem tão diferentes dos animais reais. Eles conseguirem olhar a imagem e identificar que é aquele mesmo bichinho que ele vê na praia, que ele vê na televisão, e conseguir fazer essa ponte. Maiara, que especial esse relato, porque é exatamente isso que nós queremos motivar para as nossas crianças, nossos estudantes, que eles superem os desafios, que eles arrisquem, que eles criem, né, e que assim, estejam além daquilo que se espera, que não tenham limites para a sua criatividade. E tu coloca isso lindamente, não somente no suporte do papel, como na tua narrativa. Então eu vou perguntar para a Fernanda, pensando em superar limites, tiveram 6 meses para uma produção, é claro, é novo, é o primeiro título, mas isso deixou um gostinho de quero mais? Um estímulo para a continuidade? Bem, esse primeiro projeto foi uma experiência maravilhosa. Foi uma correria, mas nós terminamos muito satisfeitas. E para 2026, o próximo ano, nós queremos estar nas unidades. O que a gente quer é ser lida, ser utilizada em sala de aula,
que as professoras contem essa história para muita gente. Mas foi tão apaixonante que, sim, nós queremos fazer outros projetos de literatura e divulgação científica situadas aqui em Florianópolis, Santa Catarina, pelo menos por enquanto. Então, encerrando esse lindo momento de conversa, fica a dica para a leitura do Que é o Mangue. Lembrando que este lindo livro está em todas as nossas unidades educativas e também na nossa biblioteca central, e que você aí de casa pode vir e fazer um empréstimo. Fica a dica. As férias estão batendo a porta e com elas aquele tempinho precioso para descansar, ficar junto da família e também curtir bons filmes. Inspirados pela magia do Natal, a Sessão Pipoca de hoje preparou algumas recomendações especiais. Então acomode-se no sofá e anote essas dicas imperdíveis. O Natal de Angela. Inspirado em fatos reais, o filme acompanha Angela, uma menina irlandesa curiosa e determinada, que ao perceber que o menino Jesus está passando frio no presépio da igreja, decide resgatá-lo para levá-lo para casa. O gesto desencadeia uma aventura cheia de ternura, confusão e descobertas sobre o verdadeiro sentido do Natal. Comovente, poético e visivelmente encantador, o Natal de Angela é um convite para refletir sobre empatia, inocência e afeto. Não enrolaram seu corpinho no cobertor? Nós vamos para casa e vai ficar bem quentinho, porque eu vou te enrolar igual uma salsichinha sagrada. O que tem aí? Esse é o menino Jesus da igreja! Ele tinha que estar dormindo no berço dele. Menino Jesus, eles não entendem. Eu não tô roubando você. Eu só quero deixar você quentinho. O que é isso? O que as famílias fazem? Elas protegem um ao outro na tempestade. Trazem alegria onde há tristeza. E calor onde só tem frio. A Estrela de Belém. Nesta história, contada do ponto de vista dos animais, acompanhamos Bu, um burrinho sonhador que decide fugir do estábulo para viver algo maior. Sem querer, ele se torna parte de uma jornada que envolve Maria, José e o nascimento de Jesus. Com humor na medida, boas canções e uma mensagem inspiradora, o longa mostra que pequenos gestos podem fazer grande diferença e que ninguém cumpre seu destino sozinho. Neste fim de ano, testemunhe a história do primeiro Natal, literalmente com outros olhos. São os Reis Magos. Se esconde, rápido! Sai pra lá! A outra esquerda. Débora, você está legal? Peraí, quantos cascos tem aqui? Herodes está tramando. Maria precisa de ajuda, temos que salvar. Você está em perigo, presta muita atenção no que eu vou dizer. Você tá querendo um carinho, é? Querem pegar meus amigos? Vocês vão ter que passar por mim antes. O que é aquilo? Já sei, dei mole legal, não é? Olha o coisa! Davi, melhor sujar a cabeça de alguém. Não, tô fora! Ruth. Tá quase lá, falta só um abismo. Não. Digamos que não foi uma aterrissagem perfeita, mas valeu a pena. Davi! Tô embaixo de você, morrendo de dor. Klaus. Nesta animação premiada, um jovem carteiro mimado é enviado para uma cidade fria e isolada, onde descobre a amizade com um misterioso artesão que fabrica brinquedos. Juntos, eles transformam o lugar e criam sem querer a lenda do Papai Noel. Visivelmente deslumbrante e com um roteiro afiado, Klaus emociona crianças e adultos, ao lembrar que gentileza é um presente capaz de mudar qualquer realidade. O meu primo disse que se a gente mandar uma carta pro Sr. Klaus, ele faz brinquedo. Querido Sr. Klaus. Querido Sr. Klaus.
Eu vou com você. Bora. O Sr. Klaus é o máximo! O Klaus? Mas e eu? Ai! Que trouxa! Ah, é? Se eu sou trouxa, então você tá longe demais. Deixa pra lá. O que você está fazendo? Bem-vindo a Smearsburg, terra das maiores brigas do mundo! Aí você apareceu e complicou tudo. O carteiro e o velho dos brinquedos estão fazendo lavagem cerebral em todos. Precisamos mostrar a todos que um ato gentil de verdade sempre gera mais gentileza. Oi? O que vocês estão fazendo? Ah, não. Socorro! O que foi que... Nem um pio. Fica sentado aí, sendo mágico e incrível. O Expresso Polar. Um trem mágico que aparece na véspera de Natal leva um grupo de crianças para o Polo Norte. Entre cenários espetaculares e reflexões sobre crença e imaginação, o filme acompanha um menino que duvida da existência do Papai Noel, mas embarca em uma aventura que transforma sua maneira de olhar o mundo. Mais do que um clássico natalino, o Expresso Polar fala sobre confiança, coragem e a importância de acreditar. Sua atenção, por favor. Tem algum passageiro do Expresso Polar querendo beber alguma coisa bem quentinha? Foi o que eu pensei. Nós temos! Ei, nós temos! Sim, nós temos! Oh, nós temos! Sim, nós temos! É, nós temos! Não podemos entornar, nem deixá-lo esfriar! Sempre pronto pra tomar! Lavar! Chocolate! Nós temos! É, nós temos! Sim, nós temos! Oh, nós temos! Sim, nós temos! É, nós temos! Chocolate! Não podemos entornar! Não podemos entornar! É gostoso pra chuchu! Deixá-lo esfriar, sempre pronto pra tomar! Como é bom chocolate! Nós temos! Uma invenção de Natal. Cheio de música, cor e fantasia, o filme conta a história de um inventor genial que perde a crença em suas ideias após uma grande decepção. Anos depois, é a curiosidade e a coragem de sua neta que desperta nele a chama da criatividade. E juntos eles descobrem que sonhos nunca envelhecem. Com números musicais vibrantes e cenários impressionantes, o longa é um espetáculo para assistir em família. Eu tinha a vida perfeita. Uma família amorosa e uma loja mágica. Até que um velho amigo me tirou tudo. Mas ele não levou isto. Mocinho, se tem uma coisa que eu sei sobre o seu avô, é que tem algo sensacional ali. Uau! Eu sou o Buddy. Uou! Eu tô voando de verdade. Com aquele brinquedo, eu serei invencível. É a prova de tolos. Você é a prova de que existem tolos. Tolos, 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 tolos. Tolos. Esse é o único lugar que eu já estive, onde eu finalmente me senti em casa. Nós temos que recuperar o Buddy. Eu sei como é perder as coisas, mas a magia está no que ainda tem. Saiam da frente! Seja para rir, se emocionar ou refletir, esses filmes têm algo em comum. Todos nos lembram que o Natal é feito de encontros, imaginação e esperança. Então aproveite as férias, prepare a pipoca e viva essas histórias, porque algumas delas podem ficar com você para sempre. Encerramos o Educa Floripa de hoje tendo a certeza de que a literatura segue sendo um elo potente na nossa rede municipal. Esperamos que as ações que a gente mostrou hoje inspirem você a novas leituras, novas vozes, novos olhares. Eu espero você na semana que vem. Até lá!